Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica, estudando a revista Aviva a Tua Obra, e nós chegamos à lição de número 3, que traz o assunto o avivamento no Novo Testamento. Já vimos o que é o avivamento na lição número 1. Já vimos o avivamento no Antigo Testamento, na lição de número 2, e ambas as lições eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. E hoje vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento, que é a lição de número 3. Então vamos pegar episódios, pontos do Novo Testamento, onde o avivamento, estava presente. Nós vamos pegar todos os pontos, não daria tempo, mas são alguns pontos que foram selecionados e que estão dentro dessa lição. O texto áureo está em João, capítulo 4, verso 10, que diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um avivamento espiritual que perpassa a história. E a nossa leitura bíblica está também no Evangelho de João, capítulo de número 4, do verso 7 até o 15, tá bom? Vamos ler juntos, vou colocar o texto aqui para você acompanhar. Diz assim o texto bíblico: Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. Irmãos, antes de entrar na lição, como de costume, se inscreve aqui no nosso canal se você é novo por aqui. Eu sou o Denis e você está no nosso canal. Semanalmente aqui temos 2 vídeos de escola bíblica. Um é esse que nós estamos estudando, a revista Aviva a Tua Obra, que é essa aqui. Essa revista é da CPAD e ela é ministrada em todo o Brasil, e a lição que nós estamos gravando hoje, segunda-feira, eu vou postar amanhã, terça-feira, e essa lição vai ser a de domingo que vem, do dia 15. Fora essa lição, fora essa revista, estamos estudando essa outra revista aqui, que é da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, do campo de Belém, da Assembleia de Deus aqui de Belém, do qual eu faço parte, e estamos estudando esse trimestre também Juízes e Ruth, paralelamente a essa revista. Então, durante a semana, temos 2 aulas dessas 2 revistas, ambas as lições. Essa revista aqui, a lição de número 3, já está disponível aqui no nosso canal. Vou colocar também o link da lição aqui na descrição desse vídeo, para que você possa também acompanhar. E essa lição vai ser a lição
de domingo. Fora essas duas lições da escola bíblica, nós temos de segunda a sexta o oráculo, que é uma palavra de Deus curta de 2, 3 minutos para abençoar a sua vida. Todas as manhãs, às 6 da manhã, esse vídeo, esse oráculo, ele aparece, né? Ele se torna público aqui no nosso canal. Então, por isso é importante você se inscrever e ativar o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? E se você já é inscrito, já nos acompanha, muito obrigado, que Deus te abençoe. E você pode, ao final dessa lição, responder o questionário da lição que eu vou colocar num comentário fixado bem aqui. E também vou estar fazendo as perguntas no fim da lição. E eu quero te pedir também, segue o nosso Instagram, que está bem aqui. Nele nós podemos interagir de uma forma mais dinâmica. Você pode fazer perguntas, comentários, né? Tem a caixinha de pergunta lá no Story. Então, é importante também você seguir o nosso Instagram. E lá também no Instagram a gente avisa toda vez que a gente posta um vídeo aqui no nosso canal, né? Eu gravo um story lá dizendo já está disponível no nosso canal o oráculo do dia, a lição da escola bíblica e tal, e aí a gente faz essa interação. Beleza? Vamos entrar então na nossa lição, que ela é riquíssima, cheia de conteúdo e fala de um assunto importante que é o avivamento, algo que é essencial na vida de todo crente, né? A introdução diz assim, nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Jesus Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, Jesus trouxe o avivamento nesse novo período, né, do Novo Testamento, e também comissionou os seus apóstolos, os seus discípulos a levarem o avivamento. O avivamento ele vem através da mensagem do Evangelho. E o primeiro tópico da lição fala a respeito do avivamento nos evangelhos. Dentro desse tópico, nós vamos ver 4 pontos, que são trechos do avivamento dentro de cada um dos evangelhos. E o primeiro é o avivamento em João, Evangelho segundo João. Diz assim, o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95, depois de Cristo, obviamente. Sua abordagem difere dos 3 evangelistas, daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico, ou seja, igual, né? No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus, preencher o vazio da alma com a salvação. Esse verso, né? Esse episódio de Jesus com a mulher samaritana, ele é muito esclarecedor para nós, porque ele traz à tona uma revelação que é, como ele diz aqui, né, a missão do Evangelho. O Evangelho ele faz exatamente isso. Ele preenche não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ele nos preenche de forma espiritual ao ponto de não precisarmos mais ser satisfeitos com qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Então, o avivamento dentro do Evangelho de João, nessa perspectiva, ele é uma fonte que jorra para a vida eterna. E é inesgotável, né? E nós sempre vamos estar plenamente satisfeitos em Deus.
Então, se você ainda não alcançou essa satisfação plena em Deus, é porque, infelizmente, você ainda não viveu, ainda não vive ou ainda não experimentou o avivamento do nosso Senhor. Porque o avivamento em Deus, ele preenche, ele te satisfaz, ele faz com que você não queira outra coisa além disso, né? Tem até um louvor, que é uma frase que ficou gravada na minha cabeça, né? Que é assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então é isso, uma vez que você experimenta o dom de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, você entende que não há mais nada mais importante do que isso. Então essa é a mensagem, a perspectiva do Evangelho a perspectiva do avivamento dentro do Evangelho de João. O segundo ponto fala a respeito do Evangelho em Mateus, do avivamento dentro do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca do ano 60. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes nesse contexto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então, Mateus ele traz à tona as profecias do Antigo Testamento. Ele quer provar que Jesus é de fato o Messias. Então, o livro que mais vai fazer referência ao Antigo Testamento e às profecias é o Evangelho segundo Mateus. Por isso ele faz tanta questão de mencionar o reino dos céus ou o reino de Deus, dependendo da sua versão, né? Que você tenha, mas o avivamento é isso, é Deus conosco, é Deus, através de Jesus, trazendo o seu reino até nós. Então essa é a perspectiva do avivamento dentro do Evangelho de Mateus. E agora vamos falar um pouco do avivamento dentro do Evangelho de Marcos. Olha só, no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo e ele traz essa visão de Jesus como um servo, trazendo 3 aspectos. O primeiro, ele mostra Jesus como um servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre as forças da natureza e até mesmo a morte. Então, Jesus ele vem como esse servo, obediente a Deus, fiel a Deus, e através dessa obediência ele triunfa, né? Ele vence sobre os demônios, ele vence sobre as enfermidades, ele vence sobre até mesmo as forças da natureza e por fim ele vence até mesmo a morte, né? Ressuscitando pessoas da morte, trazendo pessoas que morreram de volta à vida. E, por fim, ele mesmo ressuscita dentre os mortos, vencendo a morte em seu próprio corpo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, pelos sacerdotes, traído por Judas, que foi um dos seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Então, esse servo, nesse segundo aspecto, mostra que, mesmo sendo servo de Deus, não estamos isentos, né, de passar por sofrimentos aqui na Terra, que são retratados aqui na pessoa de Jesus como sendo maltratado pelos sacerdotes, pelos líderes judaicos, né, e isso aqui mostra que esses homens, os sacerdotes e esses líderes judaicos que faziam parte do Sinédrio, isso mostra a autoridade espiritual daquela época. Então, isso mostra que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, foi um servo que sofreu o que devia sofrer. Foi traído pelos seus próprios discípulos. Então, assim, Jesus ele vem trazer-nos um exemplo, né, de como servir a Deus. E em meio a esse serviço, há também momentos de sofrimento. Dentro do Evangelho de Marcos, ele mostra essa perspectiva.
E o terceiro aspecto, ele apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma que já ressuscitou e não está mais aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte e o pecado e o mundo e também o maligno. Então, esse terceiro aspecto de Jesus como servo, né, trazendo essa visão de avivamento, mostra que aquele que está dentro do avivamento, aquele que foi revestido, aquele que foi cheio do Espírito de Deus, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o sistema mundano, ele vence o maligno, ele triunfa sobre as demais coisas que possam vir sobre ele, né? Essa é a perspectiva no Evangelho segundo Marcos. A quarta e última perspectiva do avivamento é dentro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores e um novo tempo que chega para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Então Jesus mostra, o Evangelho de Lucas mostra, dentro dessa perspectiva, o avivamento vindo através de Jesus, e ele ressalta a humanidade de Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus encarnado. Lucas vai fazer questão de trazer à tona a humanidade de Jesus, mostrando que Jesus era Deus e também era homem, e também era humano, e também tinha as mesmas necessidades que nós temos, tinha também a mesma visão que atualmente, né, dentro desse corpo humano nós temos. Então, aquilo que Jesus fez através do seu corpo humano, ele nos deu autoridade, poder e condições de também fazê-lo. Basta que sigamos o seu exemplo. Esse foi o primeiro tópico, tá? O segundo tópico vai falar do avivamento no livro, né, dos Atos dos Apóstolos. E dentro desse tópico nós vamos ver dois pontos. O primeiro fala do avivamento na igreja primitiva e o segundo ponto fala da descida do Espírito Santo. São esses dois pontos que nós vamos ver aqui. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos, em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, verso 5. O cumprimento da promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então esse episódio é um episódio muito famoso dentro das Escrituras, onde retrata, né, que a igreja pacientemente e também persistentemente, ela buscou a presença de Deus, ela buscou a face de Deus, ela buscou o cumprimento da promessa. E em meio a essa perseverança, a promessa se cumpre. E é o que nós vamos ver agora no segundo ponto dentro desse tópico, né? A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita no ano de número 835 a.C. através do profeta Joel. Está no capítulo 2, no verso de número 28 e também 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, que está em Marcos capítulo 16, verso 15 até o 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão. Para pregar o evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Nesse episódio aqui mostra, olha só, não é uma regra,
tá? Não são só as pessoas que são batizadas que pregam o evangelho, mas, porém, todavia, devemos atentar para que Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E foi o que os discípulos fizeram. A gente vê que nos evangelhos, na missão dos 70, né, na missão dos 12, quando eles são enviados de 2 em 2, eles pregam o evangelho, eles expulsam demônios, curam pessoas e tal. E tudo isso é o evangelho sendo pregado e proclamado. Mas a gente percebe uma diferença muito grande dos discípulos antes de serem batizados com o Espírito Santo e depois de serem batizados com o Espírito Santo. Então, existe uma notável diferença. O mandamento do Senhor, né? A ordem do Senhor é que a gente seja cheio do Espírito Santo e assim sejamos testemunhas. Testemunhas do Senhor. Então, esses dois pontos, né, são os dois que foram selecionados dentro do livro de Atos para que a gente possa falar um pouco a respeito do avivamento dentro do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele todo ele, né, ele retrata esse avivamento dentro da igreja. Ele retrata o início. Ele retrata o início da igreja, o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Tudo isso está dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Mas, para não prolongar muito a nossa lição, foram selecionados esses dois eventos para que a gente pudesse, né, analisar. E agora vamos para o terceiro e último tópico, que vai falar a respeito de 3 pontos, né? O avivamento dentro das epístolas paulinas, o avivamento nas epístolas gerais e também o avivamento dentro do livro de Apocalipse. Olha o que diz aqui, ó. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então aqui nós vamos rapidamente, né, de forma resumida, nós vamos ver algumas referências de menções ao avivamento que o apóstolo Paulo faz dentro de suas cartas. E a primeira referência aqui está em Romanos. Em Romanos ele fala a respeito de justificação e fé. Em 1 e 2 Coríntios ele fala muito a respeito de salvação. Em 1 e 2 Tessalonicenses ele fala da transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Em Filipenses ele fala do advento, da alegria dos salvos. E em Efésios ele fala especialmente a respeito do apelo que o apóstolo Paulo faz aos Efésios para que sejamos cheios do Espírito Santo. E assim ele continua. Dentro das epístolas, nós vemos em vários pontos o apóstolo Paulo falar a respeito das consequências que o avivamento produz em nós. Tudo isso que foi mencionado aqui são consequências do avivamento. Nas epístolas gerais, que são chamadas também de universais, apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas, mas eles revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor a Deus derramados em nossos corações, especialmente nos corações dos salvos. Esses princípios todos apontam para uma vida cristã avivada. Então, todos esses pontos também estão dentro das epístolas gerais, né? Que são todas as demais fora as de Paulo, né? Com exceção das de Paulo. E por último aqui nós vamos falar a respeito do avivamento dentro do livro de Apocalipse. Olha só, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, foi escrito por volta do ano 90, entre 90 e 96, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos.
a revelação do Cristo glorificado em Apocalipse 1, a revelação das coisas passadas em Apocalipse 1:19, a revelação de coisas com relação à igreja no capítulo 2 e 3, em relação às nações e ao arrebatamento da igreja e também o tribunal de Cristo, né? Com relação a isso está em 2 Coríntios também, capítulo 5, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, no capítulo 4 e também no capítulo 22. E depois de 7 anos, que dentro desses 7 anos haverá uma grande tribulação, a Bíblia fala também a respeito do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, que serão nos céus, né? Fala a respeito da volta de Jesus, que será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse capítulo 1, verso 7. E ele descerá, voltará, né, no final da grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial, que será o milênio. E nesse dia, o mundo viverá a maior e o último avivamento da história. Então, todas essas referências e todos esses pontos que nós falamos aqui, tudo isso se refere a uma vida avivada, a uma vida que passou da morte, saiu da morte e está agora vivendo plenamente aquilo que Deus preparou para que a gente vivesse. Então, o avivamento, como a gente falou lá no início da lição, ele é uma necessidade básica de todo cristão. A conclusão diz assim, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno de seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, dentro do Novo Testamento, nós podemos perceber, assim como no Antigo, nós podemos perceber a ação de Deus trazendo esse avivamento para todo aquele que nele crê. Aqui nós encerramos então a nossa lição. Responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: por que o avivamento em João é tratado em primeiro lugar? Segunda pergunta: quais expressões identificam a pessoa de Jesus em Marcos? Terceira pergunta: o que a mensagem do livro de Atos mostra? Quarta pergunta: para o propósito desta lição, qual apelo o apóstolo Paulo merece ser destacado, né? E a quinta e última pergunta: que princípios as epístolas gerais apontam? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e ativa também as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.